Sistema Internacional de Unidades. Com o desenvolvimento da ciência e das engenharias, tornou-se necessário medir com mais frequência e precisão um conjunto crescente de grandezas físicas. O que são grandezas físicas? São parâmetros, são propriedades da matéria, como, por exemplo, comprimento, massa, tempo, etc. Então, uma grandeza física é uma propriedade física de um material ou de um sistema e que pode ser quantificado por medição, ou seja, nós conseguimos medir essa propriedade. Em 1875 foi realizada a Convenção do Metro em Paris, que estabeleceu o metro como padrão de unidade de comprimento. Então essa foi a primeira vez em que cientistas de vários países se reuniram para definir uma medida padrão, ou seja, para convencionar que o metro seria a medida padrão de comprimento. E essa convenção teve a participação de 17 países. Aí eu te pergunto, você acha que o Brasil participou dessa convenção? Sim, o Brasil participou dessa convenção. Agora, dois países que não participaram dessa convenção foram a Inglaterra e os Estados Unidos. E isso explica, em certa forma, por que ainda hoje medidas de comprimento nos Estados Unidos, por exemplo, são medidas em pés ou em jardas, milhas, e não em metro, como é comumente usado no Brasil e na grande parte do mundo. Hoje nós temos o Sistema Internacional de Unidades, que é abreviado como SI, Sistema Internacional de Unidades, que estabelece 7 unidades básicas, ou seja, que mede 7 grandezas básicas, estabelecendo as suas respectivas unidades de medida e as suas representações. Então a gente tem o comprimento, que é medida em metro, e a sua representação é a letra M. Naturalmente a gente tem também as submedidas, como por exemplo, centímetro, milímetro, ou então os múltiplos dessa medida, como quilômetro, mas a unidade padrão é o metro. Além disso, nós temos o tempo, que é medida em segundo e é representado como S, a massa, que é medida em quilograma, representada como kg, a temperatura, medida em Kelvin, que é representada em K, e aqui a gente costuma pensar na temperatura em graus Celsius, mas a representação, a sua unidade padrão é o Kelvin. A corrente elétrica, que é medida em ampere, letra a luminosidade, que é medida em candela, a representação em CD, e a quantidade de substância, que é medida em mol, que você talvez já tenha visto lá da química. Então essas são as 7 grandezas básicas. Todas as demais grandezas físicas podem ser expressas em termos dessas unidades básicas. Então, por exemplo, a velocidade. A velocidade é medida em metros por segundo. Então, a velocidade é medida em metros por segundo, que significa então que ela é uma grandeza que estabelece uma relação entre comprimento, medido em metros, e tempo, medido em segundos. A gente diz então que essa é uma grandeza composta, em vez de ser uma grandeza física básica. E aí um aviso é absolutamente necessário apresentar a unidade de medida após o valor de um parâmetro. Então, se você disser, por exemplo, que a altura de uma caixa é de 15, isso não significa nada, né? Quer dizer, são 15 o quê? 15 centímetros? 15 metros? 15 polegadas? 15 capivaras? Se você não coloca a unidade de medida na frente do número, é impossível a pessoa saber exatamente qual que é o tamanho dessa caixa. Porque se você fala que o tamanho da caixa é 15 e você está pensando que o tamanho dela na verdade é 15 centímetros, mas a outra pessoa que ouviu você falando que o tamanho da caixa é 15 e pensa que na verdade essa caixa tem 15 metros, as duas pessoas, você e a outra pessoa, vão ter ideias completamente diferentes do tamanho da caixa. Então, para ter uma boa comunicação, é importante apresentar a unidade de medida. E, naturalmente, existem outras unidades de medida que ainda hoje são usadas, dependendo da situação, e que não são necessariamente as unidades do sistema internacional. Então, por exemplo, a gente usa dia, hora e minuto para medir tempo, embora o padrão seja segundos.
Por quê? Porque é muito mais prático, né? Imagina se alguém te perguntasse qual é a sua idade e você respondesse a sua idade em segundos, não faria muito sentido, né? Seria difícil de entender. Da mesma forma, a gente usa muito graus Celsius para temperatura, apesar do padrão ser o Kelvin. A gente usa uma unidade chamada U, que é a unidade atômica de massa, para medir massa. A gente usa ATM, bar e milímetro de mercúrio para pressão e assim por diante.